pessoal, meu nome é Sabrina, fui convidada aqui pela Alex pra gente gravar um episódio do One Plus One. E hoje pra gente já vou falar o assunto que a gente vai conversar, convidei a Catarina Hong, e não sei, não é uma entrevista, é uma conversa, vai dar tudo Não faz certo. pergunta difícil que eu não sei responder. Mas antes da gente começar a falar sobre o assunto, eu vou dar alguns recadinhos. Esse episódio do One Plus One faz parte dessa série do mês de março. São só mulheres. E eu vou aproveitar para dar um recadinho que se você não segue a gente no YouTube, a gente, né? Tô falando como se o podcast fosse Meu, é nosso. Subscribe, assina lá no canal do YouTube que a gente tá chegando quase a 1.000 seguidores. Então vai lá e assina. Vamos ver se tem mais algum recado aqui. Bom, eu acho que é isso. Bom, depois o Alex me fala se tá faltando alguma coisa. Eu chamei a Catarina, gente, porque assim, Por ela vai quê? dar. Não, porque você vai. Por quê? Porque você vai me dar vai dar uma opinião técnica e mais fundamentada, porque aqui é baseado no achismo, tá? Uhum. Aqui eu tô dando só as minhas impressões. É, a ideia desse episódio eu ia chamar de representatividade na mídia. E aí eu fiquei pensando, eu não sei se é representatividade na mídia, porque eu acho esse título um pouco batido. Eu não sei, eu acho que tem algumas palavras que a gente tem usado. Que usa tanto que perde o sentido, tipo empatia. Empatia. Representatividade é uma diversidade. Diversidade, inclusão. Então, até eu, quando eu falo, eu dou risada por dentro. Porque perdeu o valor. E aí, eu fiquei pensando ontem que eu acho que a gente poderia falar de viés. Viés e outros pontos de vista na mídia. Eu não sei. Bom, a gente vai mudar esse título aí ao longo da nossa conversa. Eu vou só dar um contexto aqui. Eu e a Catarina, antes dessa entrevista, a gente trocou algumas matérias que falam especificamente de coreanos, K-drama, de diversas épocas, né? Tem um, inclusive, que acho que é da década de 90. Que é da época que a gente era adolescente, né? Isso. Que eu acho interessante a gente também entender o contexto daquela época, né? Não a notícia sozinha. Enfim. E aí, o que eu queria trazer é essa construção do que a gente é, dessa narrativa que contam pra gente e como retratam. Eu vou falar especificamente dos coreanos descendentes, mas eu acho que se aplica também a outros grupos. Porque ontem, eu revisando essas notícias, eu comecei a ficar pensando assim, todas o que falam do K-drama, o que falam dos restaurantes coreanos, o que falam sobre a gente, ou na comunidade que, por um acaso, a gente está inclusa. Se eu não convivesse com coreanos, se minha família não fosse coreana, eu acreditaria nessa narrativa. E eu acho que eu acredito. Eu acreditei, eu acho, sabe? E agora, com 40 e poucos anos, eu tô começando a pensar: pera, mas será que isso é verdade? Não sei, tenho questionado essa narrativa que eu li, que eu acreditei, que tem alguma verdade, né, por trás disso. Mas hoje eu questiono bastante quem foi que escreveu essa notícia e o ponto de vista dessa pessoa. Que eu acho que não é errado, porém não é o único. É isso que eu queria trazer aqui nessa nossa conversa. Gente, tá muito intelectual. Muito profundo isso. Tá. Porque às vezes a gente lê uma notícia. Eu não sei se a gente tem que pôr nome aos bois, mas a gente lê uma notícia. Tem vários, eu acho que perfis de Instagram que fazem isso, né? Vai retratar. Eu vou dar o exemplo daquela menina da USP que fez Pinheiros. Você sabe dessa notícia que ela deu um golpe? Sim, do golpe, aham. Do golpe. Da festa de formatura. Exato, Aham. Na manchete que retrataram ela como menina prodígio. Ah. E aí eu vi uma outra notícia de uma outra pessoa. Eu acho que ele tem o perfil, chama Chavão da USP. Você conhece? Não. É um estudante da USP, que ele é negro. Ele não fez nada e ele tava
naquelas, nos procurados, ou a foto dele estava em algum desses Aham. Na lista de procurados da polícia. procurado ou suspeitos de alguma Tá. coisa. E ele não tinha feito nada. Eh Por ser negro, ele foi encaixado como um suposto criminoso. Isso. E aí, assim, eu queria falar desse viés, né, assim, de como você dá a notícia de um fato que aconteceu, mas a palavra que você usa. Então, por exemplo, a gente estava falando, eu passei um artigo para você que falava de, eh, retrataram como gangues, né, gangues de orientais. Só para contextualizar, é uma notícia de um grande veículo da década de 90. Fins dos anos 90, Fim dos né? anos Foi, 90, é. que tratava sobre rixas, brigas de escola. E aí eu fiquei pensando: "Nossa, se, fosse um outro grupo étnico, como seria essa manchete?". Acho que nem existiria a matéria. É. Aliás, eu estava refletindo sobre essa matéria porque eu achei curiosa também. Eu acho que se fosse hoje ela não seria matéria, porque do jeito como estava ali, era uma matéria muito curtinha, de Uhum. 2 colunas, bem curtinha. Ouvi ali 2 adolescentes, o Uhum. diretor da escola, escola particular grande aqui, o Bandeirantes, né, que Aham. é uma escola que é conhecida por ter uma comunidade muito asiática, né, Uhum. e uma outra escola lá que também era Mackenzie, acho que era, não sei, o Ai, não diretor de uma outra lembro. escola. Mas assim, era uma materinha tão capenga, tão mequetrefe, acho que não passaria, não sei, eu não sei como é que tá a qualidade hoje. Mas enfim, é uma matéria muito que falta elementos Sim. ali, é quase uma anedotinha, né, é quase uma Uhum. coisa, olha que curioso, É. japonesinhos brigando, Aham, era aham. meio que isso, né. É isso, e aí, mas a manchete ela é muito Ai, como é que sensacionalista, eu acho que é gangue de a orientais, gangue de assim. orientais, me É. chamou a atenção a palavra orientais também, que se É, usava mais naquela época, hoje já se usa mais asiáticos, né, porque isso. orientais é o Oriente, o que que é Oriente? O que eu lembro dessa época, fins dos anos 90, é que o que eu senti, eu lembro do que eu sentia naquela época, a gente tem a mesma idade, né, Uhum. então éramos adolescentes, vestibulandas ou entrando na faculdade, foi essa época, né, fins dos anos 90. E eu lembro que existia um mundo, um universo dos orientais, entre Uhum. aspas, né, dos asiáticos, né, descendentes de japoneses, dos chineses e dos coreanos. Existia um universo ali de consumo, de entretenimento, de música, e que não era retratado. A gente Uhum. não existia. E isso eu Uhum. ficava assim muito impressionada, porque eu ia naquelas festas, né, no IP, no Sírio, as tais japotecas, Uhum. eh, e eu ia nessas festas, e eram festas enormes, Enormes, com é. centenas, talvez milhares de pessoas, mobilizavam uma estrutura gigantesca. Tinha concurso de dança, concurso de beleza, não sei o quê. E aquilo nunca era retratado. Eu falava assim: "Gente, como assim?", né, isso eu não vejo em lugar nenhum. Então, quando aparece, foi nessa mesma época que essa reportagem, essa pseudo-reportagem foi veiculada, né, que era uma Uhum. coisa assim muito, eu acho até que tinha esse interesse, porque talvez os jornalistas percebessem que havia esse Uma universo, uma movimentação, né. movimentação que eles não conseguiam identificar exatamente o que que era. Então, chamava atenção um princípio de violência ali, uma Uhum. suposição de que pudesse haver existe violência na comunidade? Existe briga? Então, talvez essa matéria seja interessante por isso, por um vislumbre, talvez, de um universo que eles não tinham conhecimento. Mas aí eu lembro também que nessa época, quando eu fazia estágio, aí tinha a matéria de conclusão do estágio. E Uhum. eu quis fazer uma reportagem sobre as japotecas. Ah, que Porque eu falo legal. assim, gente, isso nunca apareceu na TV. Uhum. Vamos fazer uma matéria na japoteca. E que foi muito difícil, porque era de madrugada, era complicado ter equipe, enfim. Mas é isso que essa lembrança que me vem muito forte dessa época. E é engraçado que esse artigo, as palavras que é usado, eu acho que remete muito a essa questão do submundo, né, do mistério, do Oriente, a gente não sabe, exótico, que isso também se reproduz, eu acho que numas críticas gastronômicas, assim. É um estereótipo que talvez, será que ele existisse, mas ele se perpetua até hoje.
E aí o que eu vejo, assim, das críticas gastronômicas, eu entendo por que que tem esse tipo de abordagem no artigo, porque para algumas pessoas é difícil, é como se você tivesse saindo da sua zona de conforto. Por exemplo, você vai numa pizzaria do bairro, enfim, que é visitada por um grupo de pessoas. E você sair para ir em um outro bairro que você não conhece, para essa pessoa, vai, eu vou falar, para o branco, é como se fosse uma aventura, né? E eu acho que ainda é fomentado por todas essas coisas que a pessoa leu sobre determinado grupo. Então, por exemplo, das gangues, eu acho que tem muito a ver com essa coisa de máfia japonesa, da yakuza, né? Essa fantasia, né? Do desconhecido, que se você não conhece, você vai comprando essa narrativa. E acontece muito, eu acho que dos restaurantes, né? Eu acho que recentemente saiu uma matéria da Folha que fala os bares secretos frequentados pelos coreanos que você não conhece. Que a gente sabe pra quem que é esse tipo de artigo, né? Pra pessoa que, de repente, não tem medo de vir. Bom, retiro, pra liberdade. Acho que a liberdade já é mais pop, né? Acho que já tá em outra categoria, né? Mas tem eu acho que vem junto com essa experiência. Eu vou descobrir um lugar eh, secreto, enfim. Que eu acho que na construção desse artigo vem todos esses estereótipos. Que eu acho que quando a pessoa entra, eh, será que isso se confirma? Eu tenho essas dúvidas, porque eu acho que às vezes O pessoal fala, ai, não é tudo isso. não, e eu acho que também tem essa visão, assim, o que acontece, eu acho que esse estereótipo ele é tão construído, não só por um artigo, mas por toda uma estrutura que a gente vai comprando essa história, que às vezes quando a gente vai no local, a gente não consegue nem ver os fatos. Porque toda a bagagem que vem atrás, ela influencia no jeito que isso está escrito. Vamos lá, tá bem abstrato, vamos contextualizar. Eu vejo muitos artigos, eu zero sei de K-pop, eu nem sei quem são os integrantes, não sei. Mas quando eu leio, assim, matérias sobre K-drama, eu fico pensando se a pessoa, se o jornalista, ou a repórter, realmente leu ou fez a pesquisa. Porque eu vejo, assim, vários artigos sobre K-drama que falam de um viés conservador. Ah, nossa, esse tipo de novela faz sucesso porque é conservador. Aí eu fiquei pensando, o que que é conservador? Eu acho que a mídia brasileira é, vincula conservador com sexualidade, sabe? Tipo Uhum. assim, Acho que é eu isso que eles acho, querem eu acho que eles dizer. quer É, dizer, é. Não tem beijo, não não tem tem gente pelada, não tem. tá meio que mudando, né? Tá meio que. E aí eu acho que vem outras coisas. Ai, não aparecem gays, não aparecem. Aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, gente, que dramas são esses que vocês estão assistindo? Porque os que eu assisti não são tão conservadores. O que que você entende como conservador, né? Então eu acho que vem essa imagem que ela já tem sobre os asiáticos em geral, que são mais pudicos, que são mais introvertidos, que as mulheres são submissas. Então tem toda essa narrativa que a pessoa não é culpa dela, né? Foi construído, por isso que ela tem essa imagem. E quando ela vai escrever sobre isso, toda essa formação que ela teve conta mais do que o que realmente ela vê. Verdade, é verdade. Aí, assim, isso você estava falando, eu estava pensando, né? Olha que engraçado, olha qual que é a importância do jornalismo, Uhum. né? De você retratar uma realidade. Na verdade, o jornalista é um ser humano, como Uhum. qualquer outro, que chega lá, vê o que está acontecendo, junta as impressões o que ele viu com a bagagem que ele já tem, né? Uhum. E aí, aquele mensageiro escreve a matéria diante de uma interpretação que ele fez. E aí passa também pelo crivo do editor, Uhum. que ele fala, não, mas você não... Não, tem que botar um tempero ali, põe um negócio secreto, põe uma cultura milenar ali, põe um oriental aqui, entendeu? Cultura milenária é ótimo. Cultura milenar. Bom, eu tenho toda uma tese sobre a cultura milenar. Mas, enfim, então,
E a importância do jornalismo é que nem você estava falando, se eu não fosse coreana e lesse todas essas reportagens que escrevem sobre os restaurantes coreanos, sobre K-drama, sobre determinado fato, eu ia acreditar em tudo isso. Uhum. Ia acreditar que o coreano é sempre conservador, que que a comunidade coreana é muito fechada, que a comunidade coreana é muito capitalista e pouco solidária. Eu ia acreditar em tudo isso. E que o coreano é muito pudico. É isso, né? Porque o jornalismo, a gente se vê nas reportagens. Quer dizer, a sociedade se enxerga naquilo que você lê no jornal, né? Assim, hoje, metaforicamente falando, porque quem que vai ler jornal hoje em dia é pouca gente. Mas aquilo que você vê, né, no noticiário é mais ou menos o retrato da sociedade. E quando esse retrato é feito por um jornalista que é sempre feito por um jornalista que tem o seu viés. Que tem... Aquele jornalista pode ter uma bagagem cultural que é a seguinte. Eu sou etnicamente... Bom, sou caucasiano, branco. Eu também acho complicado falar branco porque é um termo americano e pro americano, o brasileiro não é branco coisa nenhuma, por mais loiro que ele seja. Mas enfim, vamos falar branco, né? Então, ele pode ter essa bagagem de um descendente europeu, que teve pouco contato com outras etnias e chega lá e, nossa, o que é isso, né? Tem uma coisa. Aí tem a outra bagagem do mesmo jornalista, mas que é um jornalista que já é mais curioso, que gosta de assistir filmes estrangeiros, enfim. Então, assim, daí a importância, né? A gente estava até conversando sobre isso antes. O que é importante, eu acho que numa redação hoje, não é só o jornalista ele ser aberto a questões culturais diferentes da dele, né? De ser um observador, de colocar a observação antes da opinião, né? Não existe jornalismo imparcial, 100%, né? Não existe, porque somos todos seres humanos, a gente tem opinião, né? Mas a gente tem que colocar a observação antes da opinião, né? Agora, não só o jornalista tem que ser assim, mas eu acho que as redações têm que ter representatividade. A palavra. Eu dei Do até uma bingo. pausa. Bingo. Tem que ter. Porque o que acontece? Se na redação não tem um representante ali da cultura coreana, não tem um representante japonês, não tem um negro, não tem um indígena, alguém... Não é que vamos plantar uma tartaruga ali. Não é isso. É você ter pessoas ali na redação. Se no meio da redação você vou fazer uma reportagem ali sobre os coreanos, determinado fato ali sobre a colônia coreana. E aí o cara escreve e tal... deixa eu ver essa matéria. Não, peraí, mas isso aí... Você vai ter o seu colega que vai dizer, não é bem assim. Não é bem assim, né? Então, dentro de uma redação, tem muito bate-bola. A gente conversa muito entre a gente, na medida do possível, quando tem tempo. Não só o editor com o repórter, mas às vezes entre os repórteres. Às vezes a gente vai tomar um café, vai tomar uma água, troca uma ideia. Nisso, a gente aprende muito nessas conversas paralelas. Então, a redação vai se construindo ali. Quanto mais diversa ela for... melhor vai ser a interpretação do repórter que for fazer a matéria, né? Então, ele não vai falar em... o restaurante com a cultura milenar. Vai tocar aquela musiquinha, né? Bota a musiquinha. Olha, ainda tem a musiquinha, Tem, gente. a musiquinha eu brigo muito na sonorização, quando eles vão colocar trilha nas reportagens. Aí vai a matéria sobre sei lá, alguma coisa do Japão. Aí põe aquela... Não, pelo amor de Deus, gente. Não me dá faça até isso. assim... Eu falei, será que vai... assim, dá pra fazer um bolão, né? Você fala, será que vai ter a musiquinha, né? Você já sabe os takes que vão aparecer as coisas étnicas, uma coisa que chama muito atenção. Aí, se for coreano, vai ter o hanbok. Então, por quê? O que é? Essa cultura, esse é o estereótipo, né? O estereótipo, o jornalista tem até boa intenção. A intenção dele é boa, é mostrar, olha que interessante que é. Só que ele cai na pataquada do estereótipo, porque aí mostra, a bandeirinha, aí mostra o casalzinho de oriental falando arigato gozaimasu. Não, e bota a musiquinha. Muito bem, a intenção é boa, mas não adianta só você ter uma boa intenção. Se você é jornalista, você tem que tratar aquilo da forma mais fiel possível, com todas as nuances. Não, o problema do estereótipo é que ele reduz, né? Ele é reducionista, a gente vira tudo uma pasta, assim, de uma coisa só.
sendo que tem tantas nuances, tem tantas camadas, né? A comunidade, ela é colorida, né? Tem Uhum, muitas. uhum. É difícil até falar numa comunidade sólida. Claro que Sim, sim, existe uma sim, comunidade, sim. mas assim, existem nuances e tudo mais. E aí eu me perdi, porque aí o que eu ia dizer. Que aí essa coisa da representatividade, que uma redação de jornal não é a coisa da cota, né? Não é que é bonitinho você Uhum. olhar para uma redação e ver lá, e tem estagiários negros, tem lá o repórter coreano, tem lá um outro repórter que é judeu, tem outro ali que é não sei o quê. Ai, que bonitinho, olha só como a nossa redação é colorida. Benetton. É, bem, Benetton. não é para isso. Essa foto é bonitinha também, Uhum, mas é para aprimorar a nossa leitura da realidade, né? uhum. Para que a gente possa enxergar essas nuances, para que a gente possa ser mais fiel à realidade, porque a nossa realidade é colorida e não é apastelada. É para isso que a gente precisa ter uma redação mais colorida, mais diversa, né? Como é a sociedade? Ela deve ser o reflexo da Isso, sociedade, exato. É, né? é, é. Não é só o jornalista bem intencionado, só Uhum. isso não basta. É, Não é. basta. Muitas vezes eu sei que a imprensa, de forma geral, eu sei disso porque eu tô lá dentro. Eu sei que a gente existem mais erros do que más intenções. Uhum. Então, às vezes, quando a matéria é feita de um jeito, mas que matéria mais tosca, não é assim, a realidade ela é muito reducionista e tal. Não, o problema não é que o jornalista quis retratar, Aham, mas aham. ele errou no tom que ele colocou, às vezes, né? E eu não me tô me referindo àquele artigo que é outra coisa, né? Uhum. Aquele nosso artigo que a gente já tinha conversado. Eu tô me referindo às matérias, às reportagens mesmo, né? É isso. Agora eu vou até assim, o problema do estereótipo, dessas construções, antes eu achava assim, agora eu vou falar da minha experiência pessoal. Me incomodava, porque eu falava assim: "Será que é isso que as pessoas pensam da gente?" E na verdade é. Se você que nem eu falei pra você, eu li todos aqueles artigos que eu selecionei, e eu fiquei pensando: "Nossa", tentei me colocar no lugar de outra pessoa que não tem nada, não é asiático. Falei: "Nossa, eu acho que eu vou achar que a pessoa que ela se comporta de tal jeito, que é pudica, conservadora, etc, etc". E aí eu acho que quando não tem a convivência, essa é uma realidade, né. Se você vive numa escola, ou seu meio social não é muito diverso, essa narrativa ela se confirma, porque ninguém entrou em conflito com o que você pensa sobre determinada etnia. O que eu vejo às vezes é que, por exemplo, quando a gente entra em alguns espaços e esse estereótipo ele não se consolida, então a pessoa tem uma expectativa de você, e você reage de outra maneira, isso causa um conflito. E aí a pessoa quer explicar pra você O que 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 ela sabe você, o que é ser asiático, né. o que que você tem que ser, É o que você né? tem que ser. E É. aí é muito difícil, né, porque, assim, eu fico pensando assim, vou dar um exemplo besta. Hã, o asiático, no geral, tem essa estereótipo de ser tímido. Aí você fala mais alto, aí você nossa, você é paraguaio. Ou você tá sendo muito, violenta, você tá sendo muito agressiva, né. Eu acho que quando você acaba quebrando esse estereótipo, a pessoa não espera isso de você e pra ela não consegue lidar com essa quebra de estereótipo. Aham, E eu acho que tem uma outra questão verdade. que pra mim é um pouco mais grave, que é essas narrativas que são construídas, a gente que é o foco desses dessas matérias, influencia na verdade a nossa vida. Porque eu acho que com 40 e poucos anos, eu acho que você meio que, sei lá, tanto faz o que você pensa, o que você fala de mim, ou o que você imagina que eu sou. Eh, mas eu fico pensando quantas situações, esse estereótipo eu acreditei e eu me encaixei nessa caixinha, me limitei em relação a isso, né. Eu não me permiti porque, por exemplo, o estereótipo ou você é ou você é contra. Então, qualquer ação sua tem essa barreira do estereótipo. Então, assim, você não é livre, né. Eu acho que, assim, todas as situações você não tem essa liberdade de ontem eu vi se vocês não ouviram, gente, ouçam um podcast da Camila Ri, que é maquiadora, enfim, ela conta toda a trajetória dela, eh, nessa história. E ela fala muito disso, de você
se limitar em relação a isso que foi construído de você. Porque ou você. eh, Ela fala muito numa situação que eu acho que você consegue se identificar. Por exemplo, a gente cresceu num ambiente de escola que talvez não tenham tido tantos orientais. Você entendeu, pelas vivências que você teve, que era muito mais legal você não ser coreano. Então você fala assim: ah, nem ando com coreano. E aí, ao mesmo tempo, você fica pensando assim: é um, é um status, né? É como se assim, quando você fala, ah, eu quase não ando coreano, é melhor do que os que andam com coreano. Entende? Tipo, por exemplo, assim. É muito melhor você andar. Isso é inconsciente, não é uma coisa que eu falo assim, nossa, é muito legal, mas a gente aprendeu, não é de uma fala, pelos ruídos externos, que era muito legal você ser uma coisa que na verdade você não é. Por exemplo, a Camila Ri fala muito dessa coisa da beleza. É, ela falava que via os tutoriais de maquiagem, na época era revista, ela olhava, ela falava assim: ah, então vamos passar aqui o côncavo, a sombra, não sei o quê. E ela falava assim. Mas não fica, né, assim, ela falou assim: "Quando a gente é nova, a gente não entende que é a gente que não vai dar certo, né. O que a gente entende é tipo assim: "Ai, eu acho que eu não sou bonita", né, eu acho que é uma outra leitura que você acaba fazendo. Até você entender que nunca vai dar certo, porque essa maquiagem não é pra você, você já construiu toda uma realidade. Você já entendeu que você não é bonita, eh que maquiagem não é pra você, ou que moda não é pra você, ou que nessa fase, né, nenhum cara vai ficar querer você não vai ter um namoradinho, né, então acho que é toda uma outra realidade que você constrói, só que aí você entende que na verdade quem escreveu, pra quem foram os anúncios, não era pra você. Né, então eu acho que assim, essa questão da criação do estereótipo que ele é perpetuado, não só no jornalismo, nas campanhas, né, enfim, é uma construção de alguma coisa que quando ela não é realizada, eh, entra em um choque, assim, né. Eu acho que é um pouco assim, eu demorei 40 anos, mais de 40 anos para entender que a questão não era, a questão era para quem que esse anúncio foi escrito. Eh, e eu acho assim, depois que você entende isso, eu acho que você entende também as disparidades para você refutar tal estereótipo. Então, por exemplo, te chamaram, sei lá, você é quietinha, você tem o estereótipo de ser quietinha, você conversa com uma pessoa, você reclama ou você fala mais alto, a pessoa fala que você é agressivo. Você não atende o estereótipo dessa pessoa. Só que para ela você é que tá errado, né? Você que não atendeu a vontade dela. Então você não consegue ser você, porque você ser você não atende o discurso da pessoa, É. né? Então dá esse, bom, não sei, acho que eu dei uma Não, volta mas muito ó, muito longa para é falar dessa questão do o estereótipo que estereótipo não só incomoda, ele atrapalha. Ele atrapalha o desenvolvimento, principalmente de quem é criança, de quem tá é, aprendendo, tá se entendendo o que é. Então, ele acaba com a sua autoestima, você acaba pode ser que no final você fique bem resolvido, você fala: "Não, eu sou quem eu sou, eu gosto de quem eu sou, tem quem gosta de mim, eu gosto do", mas até chegar lá, você demora um pouco mais. Então, é o que muita gente consegue se autoafirmar, assim, sei lá, talvez ao fim do colégio, ou talvez quem foi quem estava dentro daquele estereótipo, talvez leve um pouco mais de tempo para se afirmar, né? eu acho que tem isso, mas assim, voltando nos artigos, né, que a gente estava falando, eu até fiz assim, grifei, né, assim, a minha parte exata. De palavras que se repetem muito, assim, quando você vai descrever qualquer grupo, né. Vamos lá, Vamos lá, caça-palavras, vamos lá. caça-palavras, Oriental, é, oriental. Me orien incomoda oriental, não gosto. Você gosta de oriental? eu não entendia qual era o problema da palavra, mas aí eu entendi que tem a ver com uma coisa de exótico, né. É, tem a ver com a coisa de Olha, exótico, que eu é a impreciso. impreciso. Eu acho que tem a ver também muito quando retratam os árabes, né, você pensa na Sherazade, dança do ventre, não é, vem toda uma coisa mística. Também tem uma coisa da Da gueixa. gueixa, é É verdade, isso. Então, oriental não gosto também. O que mais? exótico também é péssimo. Exótico é péssimo. Exótico Péssimo. é
conservador. Eu acho que com o asiático tem muito conservador. Tá. E aí eu acho que não... Cultura milenar, cultura milenar, detesto. Detesto. Tudo é a cultura milenar, pro bem e pro mal. É. Porque é engraçado isso, agora fugindo um pouquinho da coisa do caça-palavras. Mesmo quando a reportagem é positiva, né? Ai, que os japoneses... Porque os orientais asiáticos são muito calmos, aquela calma asiática. Que calma asiática é essa? Ah, então nós não temos emoções, nosso sangue é frio, não temos calma, temos serenidade. A gente é frio. Isso é do estereótipo. É do Isso é do estereótipo. Da estereótipo. calma. Ai, a calma. Hoje em dia só dá um sorrisinho amarelo e sei lá, mas é chato, não é? Tem esse negócio da calma, mas eu ficava até fiquei meio assim, será que eu sou doida? Porque assim, todas as mulheres asiáticas, eu acho que eu sou, mas todas as mulheres asiáticas que eu conheço, elas não são calmas. Não, é o contrário. É o contrário. As mulheres asiáticas. Então, gente. Eu nunca entendi. Eu falei assim, estão me falando que eu sou assim, mas eu não sou assim. E aí todas são as... raivosas. Raivosas. Porque isso é de uma coisa, Sim. assim, é muita carga que às vezes a gente leva. A mulher, de forma geral, né? A gente carrega muito, mas a mulher asiática ainda tem uma coisa da exigência, do que se espera da gente, e que isso vai... isso sim é milenar. Isso sim é milenar. Das expectativas, da carga que a mulher carrega, especialmente na Ásia e tudo mais, do machismo que existe lá. Então, isso tudo faz a gente se tudo menos calma. A gente é... Agora, o que me irrita é porque a gente é obrigada a ser calma. Porque se a gente não for calma, aí é que tem retaliação. Por esse mundo mas ser é muito isso que eu tô falando do machista. estereótipo, né? Que assim, Amém. você não... Quando você não acerta, você não corresponde ao estereótipo, aí você é violenta, você é agressiva, e na verdade você só tá dando sua opinião. não é? Você não tá sendo afirmativa. Né? Assertiva, né? Você tá sendo assertiva. E assertividade não é uma característica da mulher asiática, né? Aliás, qual que é o estereótipo da mulher asiática? É isso. E tem uma coisa sexual também, né? Essa coisa da mulher frágil, submissa, da geisha. Faz tudo. A mulher é sexualizada, a mulher asiática é sexualizada dessa maneira, né? A mulher que faz tudo. Ai, como... E bonequinha. Ai, que bonequinha. Você é uma bonequinha. Eu tenho 43 anos, acabei de fazer 43 anos. Tem gente que fala que sou bonequinha. É engraçado, agora que você falou, eu não tinha pensado nisso, mas o unha com asiática é muito comum. Muito comum. Você é infantilizada. E aí eu acho que no mercado também parece que o que você tá falando é meio café com leite. Assim, sabe? Tá em uma outra categoria de verdade, ou de importância, ou de prioridade, assim. Eu sinto, assim, que parece que é meio... você escreveu meio café com leite, assim, sabe? Mesmo nos nomes. Eu conheço várias asiáticas que são chamadas pelo diminutivo, apesar de ter 40 e poucos anos. Acho que você trata a pessoa como menor em todos os aspectos, de tamanho, com menos. É isso. Esse que é o problema. Nossa, mas é com tanto carinho. O racismo não necessariamente é odioso, é violento. Eu acho esse o pior. É o racismo. Que assim, é um racismo, a pessoa não tem a intenção de ser racista. Não é isso. Às vezes é uma pessoa querida, né? Uma pessoa que você gosta muito e que gosta muito de você. Ela é racista sem saber, aquela coisa do racismo estrutural, que você comete sem saber que está cometendo e sem ter má intenção. Mas você acaba reduzindo a pessoa a algo menor, colocando em outra categoria. Ai, tão bonitinha, bonequinha. Parece de porcelana. É desumano isso. Você desumaniza toda uma categoria de gente, um grupo inteiro, né? Com a melhor das intenções. Eu vi um filme esses dias no Netflix, assim, meio sem querer, assim. Um filme bobo, que eu esqueci o nome. Que é com aquele ator que eu também esqueci o nome. Você tá com um bebê pequeno, então. É isso? É o que tem o Ed Murphy. É o que tem o Ed Murphy. Que tem como é que ele chama? A moça do Seinfeld. A moça a Julia Dreyfus. Eu só conheço... Não é Seth Rogen. Eu esqueci o nome dele, do gordinho. Ai, nossa, eu chorei nesse filme. Você como chorou? uma comédia, mas eu chorei. Porque você se viu ali, né? Eu me vi. Esse filme... Conta aí um pouquinho da história. Peraí, gente, vamos dar uma pausa aqui. Porque é ridículo a gente não... O filme se chama Certas Pessoas. Deu uma pausa para dar um Google aqui.
Certas Pessoas, com Ed Murphy, com Jonah Hill, com a Julia Dreyfus. É um filme ótimo, ótimo. porque mostra exatamente o que é esse racismo bem intencionado, né? Que é a personagem da Julia Dreyfus, que ela é a mãe, ela é uma judia, ela é mãe do Jonah Hill, né? Eles são judeus praticantes e tudo mais, e o Jonah Hill se apaixona por uma moça negra que é filha do Ed Murphy no filme, né? E eles são muçulmanos. E eles são muçulmanos, exatamente, tem essa questão religiosa. E a Julia Dreyfus, ela é essa judia americana, toda resolvida, progressista, exatamente, progressista, toda resolvida, toda, nós acolhemos, fazendo, que legal. Ela não, em nenhum momento, ela repele a nora. Ela é, ao contrário, muito carinhosa, muito... Mas ela é toda cheia de visões estereotipadas da moça, né? Eu gosto muito aquela música que você ouve e tal. Eu gosto desse jeito que você se vê. Nossa, que cabelo lindo! Isso é bom, não é? Parece ser carinhoso, não é? Mas a moça, depois ela fala assim, eu não lembro como é que ela fala, mas é isso, você tá me reduzindo a uma coisa que você acha que é o meu grupo, a quem eu pertenço, mas você não tá me vendo como um indivíduo. Você não tá me vendo como uma pessoa física, você tá me vendo como uma pessoa jurídica, a pessoa jurídica do meu grupo. E não só vendo como uma representante do grupo, mas vendo errado as coisas do grupo, né? Quer dizer, tendo visões completamente equivocadas do que é o grupo. Enfim, tudo isso para falar do que? Do outro lado também da família, né? Porque aí a outra família é negra e também vem com algumas coisas também. Uma coisa de autodefesa, né? Muito forte, né? Que também, assim, a gente entende, dá pra entender, eu entendo os dois lados. Mas o que eu acho mais interessante desse filme é que eu acho que ele tem uma visão humana, né? Porque causa o sofrimento do casal, né? Eu vou dar... Eu acho que não é um spoiler, né? Eu vou contar mais ou menos o enredo, que são duas famílias diferentes, de backgrounds religiosos e de cor de pele diferentes, que aí, como eles se apaixonam, eles se veem com uns dilemas de conflito. Porque, na verdade, o casamento, gente, depois do estereótipo do fetiche, é difícil para qualquer pessoa, né? Casamento é a coisa mais difícil do mundo. Do mundo. Mas eu acho que aí, nesse filme, eu acho que tem uma visão meio humanizada, como toda essa estrutura, essa narrativa, ela causa sofrimento de pessoas. No caso dos filhos, né? Agora que a gente tá falando de filme, eu acho que tem vários que falam disso, né? Pra mim, foi o Casamento Grego. O Casamento Grego, pra mim, eu chorei. Eu fiz a minha família inteira assistir. Foi muito legal, porque também é a história de uma mulher e um homem que tem como é que fala? Backgrounds? Como fala? Origens diferentes. E elas entram em choque. E é tão custoso isso que em certo momento, que também acontece nesse filme, o casal se separa, né? Essa parte, pra mim, foi muito doída. Faz tempo que eu vi esse filme, eu vou até rever, mas eu lembro que tinha essa questão, né, das culturas diferentes e tal. Ela é grega, né? E ela é grega e imigrante, que eu acho que, assim, não só também. você... Eu acho que essa coisa do imigrante eu entendi recentemente. E é muito fresco a coisa do imigrante para ela, né? É muito fresco, então eu acho que traz esses conflitos. Que é o nosso caso aqui, né? O coreano, diferentemente do japonês, né, que tá aqui já há mais de 100 anos, o coreano é recente, se você for ver... Década de 60 começou a imigração, mas a grande maioria veio nos anos 70, 80. Então ainda é muito recente, a gente se lembra, né, de como foi, apesar de termos nascido aqui, os nossos pais são imigrantes. Então, tudo isso para dizer que o estereótipo que a mídia constrói sem más intenções, às vezes com excelentes intenções, mas de uma forma equivocada, né? Como o estereótipo pode causar o sofrimento de uma comunidade, das pessoas da comunidade. Real, sofrimento né? real das pessoas que compõem aquela comunidade. E como o jornalista tem uma responsabilidade muito grande. Muito grande em retratar, principalmente quando é aquilo que ele não conhece muito bem. Uma festa típica, né? A festa do caqui, lá em Mogi das Cruzes, Nossa. Que é dos japoneses. E a festa do... Sei lá, tem tanta festa, né? Que a gente costuma fazer, tá? Principalmente nessas reportagens culturais, né? Essas reportagens...
como, assim, às vezes a gente fala assim, ai, que bom, já é uma materinha fácil, né? Vamos cobrir aquele festival. Aí é que a gente tem que tomar cuidado, Uhum. como a gente tem responsabilidade, como aquilo pode ir construindo uma imagem que depois vai se refletir nos nossos filhos, lá dos Exato. filhos É, da comunidade é, que estão ali na terceira série, no terceiro ano, quarto ano, e que aí ouve do coleguinha assim, ah, você, sei lá, né? Ah, por que que você não usa o cabelo igual daquele menino lá do BTS? Ah, você uhum. vai ficar dançando aqui agora? Você come aquela Vira comida. personagem, Você vira um né? personagem, É, você se desumaniza, você perde a sua identidade como pessoa. é, Isso para uma criança de 8 é. anos, né? Ela não 7 entende. anos, E ela até fala: não será que eu entende. deveria saber dessas coisas, né? Eu acho que é um pouco confuso, essa construção. É engraçado, porque mesmo agora que você tocou nessa parte do texto, da matéria, eu acho engraçado e eu percebi um padrão de construção de matéria quando a gente vai falar, por exemplo, eu vou falar do K-pop, que é a crista da onda, assim, né? K-pop, K-drama, etc. Eh, Se faz essa matéria, existe uma certa pesquisa. Por exemplo, o estereótipo da mulher submissa, que o asiático é machista, tarará. Só voltando um pouquinho, a gente falou da mulher submissa e tal, e não falamos dos homens, né? Ah, O tem homem isso é, também. É, é assexuado, assexuado. tem, né? Ele é menos macho. É, é. Ele é o cara que as meninas brancas, entre aspas, né? As meninas não asiáticas, aquele cara não é tão desejado quanto os outros. Então, o homem ou o menino asiático é, é, é quase que. Ele quase que perde a masculinidade dele. É assim que ele é Ai, Catarina, eu vou retratado até na vou mídia, falar, né? meu, eu comprei essa narrativa. E Como assim? o dia que eu entendi isso, eu me senti muito mal. Nossa, eu me senti muito mal. Como Gente, foi? acho que ninguém vai ouvir, né, esse podcast. Todo Mas, mundo ouviu. o dia que eu percebi que eu fui afetada, por isso que eu falo, que Que o a gente. jornalista precisa ter muita responsabilidade, porque quando você está formando essa personalidade na infância, na adolescência, é difícil você ter o espírito crítico. Hoje que a gente é adulto, a gente consegue ver esses vieses. E porque eu acho que a gente se abriu, você resolve ler, e resolve ir a fundo. Mas essa narrativa do homem asiático, assexuado, é, eu nunca tinha pensado muito. E aí eu comecei a pensar, eu falei assim, peraí. Será que eu senti eu achava os meninos asiáticos mais atraentes ou menos atraentes que os brancos? E eu comecei a ver que eu fui afetada por esse estereótipo, né. Você tá lá, não era ai, eu vou falar, é horrível, tá, mas eu vou falar porque eu acho que muitas mulheres vão se reconhecer nisso. Eu acho que eu não via os meninos asiáticos como homens, eu via como amigo. Não é ai gente, eu vou até chorar, porque é muito triste, eu acho isso muito horrível. Mas você acha que isso foi uma construção Eu acho do que que você viu no sim. cinema, do que você Do que eu viu no. vivia, porque Uhum, não era legal ser quem a gente é. Se pra mulher era uhum, difícil, para o homem também era. E uhum, o homem na adolescência, você tá lá, você quer ver menina, né, tem os hormônios, tem uhum, você tá vivendo uma adolescência, você deveria ter o direito de ter essa adolescência assim como qualquer outra pessoa, né, como uhum, qualquer outra pessoa. Agora eu vou usar o padrão branco, né. uhum, Passar a adolescência teria que passar por essa mudança de voz, hormônio, nã. Só que eu acho que para certos grupos é um pouco mais difícil. uhum. Eu acredito que os negros também devem ter outro tipo de peculiaridades. Mas por causa hoje eu entendo porque tantos meninos, asiáticos vão atrás da mulher branca, loira, Aham. porque eu acho que também é um selo de masculinidade. "Vem, Ah. sou homem", É verdade, tem isso. não é? Eu acho que É, tem isso, é. assim, é raso eu falar desse jeito, Aham. mas eu acho que tem a ver com essa construção, Uhum. eh, da masculinidade do homem A asiático. mulher é hipersexualizada, a mulher asiática, e o homem é desprovido de sexualidade.
né? Assim que ele é visto o único, isso assim, pensando no cinema, por exemplo, Uhum. o único personagem o único ator que se sobressaiu, e isso lá atrás, quando o japonês ou o chinês em Hollywood era retratado de forma bem jocosa, Uhum. foi Bruce Lee. Ele É. era o único cara que era macho, que era o cara, nossa, esse aí é oriental. Mas aí ele tinha uma outra questão ali, que era das artes marciais e Uhum. tal, né? Então, mas ele era o único cara que era, não, esse chinês aí, esse é macho de Uhum, verdade. uhum, uhum. Mas foi uma exceção, né? Até hoje, naquele seriado White Lotus que todo Aham. mundo fala, o personagem, tudo bem, é um seriado que ele também tem boas intenções, ele quer discutir a questão da mulher e tudo mais. Mas o personagem que é interpretado por um ator asiático, acho, se eu não me engano, ele é japonês, metade japonês, meio inglês, algo assim, não sei direito. Ele tá dentro desse estereótipo aí o outro é que é o bonitão, o outro é que é macho, o companheiro dele, o amigo dele, ele é que é o bonitão, o macho e tal, mas e o japonês lá, ele é o japonesinho, entre aspas, corno, entendeu? Entendi. Que vai aceitar. Mais uma vez. Aí naquele seriado, mais uma vez eu vi esse personagem, mais uma vez. E qual que é o problema disso? É que aí as pessoas começam a acreditar nisso. É. Sem querer, mensagem subliminar, sem querer. Você vai vendo tantos filmes assim, que aí uma hora você acredita, você fala, não, é verdade, ó. E voltando no negócio do artigo lá das Fala. mulheres submissas, eu fiquei pensando, né, esses de K-drama que eles falam: porque, as mulheres são submissas, é conservador, etcétera". Aí eu fiquei pensando: "Gente, os K-dramas que eu assisto, eh, tem muita mulher protagonista". Aliás, eu acho até mais que novela brasileira, assim. Tem muito, assim, muitos seriados que a mulher é zero submissa, assim, né. Uhum. E eu fiquei pensando: "Nossa, eles escrevem que a mulher é submissa, mas a realidade é diferente". Mas você tá num com poder, aí eu volto de novo para o poder do jornalista, que você fala uma verdade que não é verdade. E as pessoas que não convivem com esse grupo, elas vão acreditar que é. E para você falar que não é, você é pessoa física como uma pessoa jurídica. Então, assim, diferença de poder, ela é muito gritante. E ela é muito solitária, né? Então, toda vez que você tem que falar para alguém que isso não é verdade, se um grupo gigante falou que isso é verdade, fala o que você é e você não é, gente, é uma luta muito desigual. É. Eu acho que essa é a. Eu acho que é a questão de você escrever. Eu acho que assim, hoje, eu acho que você não precisa escrever para você falar sobre cultura asiática. Eu não acho que você tem que ser necessariamente um asiático para escrever sobre isso. Eu acho que você pode fazer pesquisa e tudo mais. Mas o que eu vejo que nessa construção do estereótipo, por exemplo, quando vão. Eu vi um padrão de, s- de, de escrita. Você vai falar sobre K-drama, você vai falar sobre J-drama, que existe, né? De novela japonesa. Vem toda a carga do estereótipo. Então a pessoa fala um pouco da cultura, fala um pouco do conflito do episódio, entrevista 2 pessoas que têm nome sobrenome asiático, então já que eu tô falando de J-drama, pega alguém que tem o sobrenome japonês. Muitas vezes a pessoa nem é especialista sobre o assunto, a pessoa nem sabe nada de Tipo novela. nós. Pegou qualquer pessoa que tenha sobrenome japonês, pegou qualquer pessoa que tenha um sobrenome coreano, usa a fala dessa pessoa para validar, na verdade, o pensamento que já foi construído. Então, nesse artigo em específico que eu vi, tem toda uma narrativa de que é conservador, de que é pudico, que todos os estereótipos sobre os asiáticos, eh, colocam falas isoladas de um representante japonês, um representante coreano, e aí finaliza com, a conclusão é: "Tá vendo? Eles são conservadores". Uhum. E aí ainda nesse gente, independente de, inclinação política. E ainda vincularam com: "Ah, nossa, o K-drama faz muito sucesso, porque ele é conservador. O Brasil está passando por uma onda de conservadorismo". Faz um link com, o sertanejo e o gospel, então já vincula o conservadorismo com a igreja e com a direita. Eu falei: "Gente, era só uma reportagem
sobre o K-drama. Que tal você falar que é bom o K-drama? Que tecnicamente ele é bom, que o figurino é, sei lá, é interessante, Que o roteiro é bom, que é inteligente, que propõe temas o inteligentes. tema é Se fosse um interessante. seriado sueco, eles iam falar que É, ia ter outro tipo de é, avaliação. outro tipo. Então, É, é esse tipo de construção que eu acho que é maléfico, digamos. De novo, eu não acho que seja vamos falar mal. Não é é, isso. A intenção não é essa, mas tá vendo? A influência do estereótipo na construção de um texto. E isso tem muitas consequências, né? Muitos resultados, né? Que isso acontece. Porque aí a pessoa que é asiática, ela tem que se provar toda hora, falar: olha, eu não sou isso que você leu. A diferença de poder ela é muito grande. E para quem não convive com esses povos, essa é a realidade. Essa é a verdade que foi construída, embora a realidade não seja essa. é. Eu vou dar só um exemplo assim, bem até recente. Uhum. Né? Durante a pandemia, quando começaram a surgir as primeiras notícias ali da pandemia, tal, surgiu na China um vírus, tal, não sei o quê. Isso foi fins de 2019, né? E aí a pandemia, o vírus chegou aqui ao Brasil em fevereiro, março de Uhum. 2020, né? As reportagens que a Nossa. gente lia na imprensa, que a gente lia assim nos jornais ou em revistas, enfim, ou mesmo nos sites, né, de notícia, as fotos eram É. sempre que você fala coronavírus, aparece a foto de um chinês com a máscara. Uhum. Aparece a foto de chineses andando na rua com máscara. Mesmo que vocês não estejam falando da China, você não está Uhum. falando da Ásia, mas Uhum. você falou em coronavírus, a foto que apareceu ali é a foto de um chinês de Sim. um asiático com máscara, Uhum. certo? Qual que é o problema disso? O problema é que, sem querer, É. quem lê aquilo associa a doença a um grupo étnico. Uhum. Uhum. E aí, quantas denúncias lá em Nova York aumentou em 1900% o número de denúncias de racismo contra. Por quê? Porque você associa a imagem. Isso, Agora, quer é. uma mais recente? Varíola do macaco. O Uhum. Uhum. que aconteceu? Lá onde eu trabalho, lá na Record, né? Outro dia eu vi uma coisa interessante. Falaram assim: não, mas não vamos mais colocar imagens de pessoas de pele negra quando a gente for falar das matérias quando a gente for falar de varíola do macaco. Porque quando a gente faz uma reportagem de TV, Uhum. TV precisa ter imagem. Então, às vezes, você está falando assim: a varíola do macaco é uma doença transmitida, tal, tal, o tempo de incubação é tal, tal. E aí você precisa de imagens para cobrir aquela informação. Às vezes você faz uma arte, coloca lá um gráfico e tal. Uhum. Uhum. Mas aí, às vezes, você não quer colocar um gráfico, você quer colocar imagens. Então, você pega imagens de bancos de Imagens, imagens, ou sei aham. lá, imagens do nosso arquivo, né, para colocar ali. E aí, na hora de selecionar as imagens, muitas vezes estava colocando imagem, ou uma imagem de uma mão com aquelas As pintinhas, com as né, lesões, aham. né, da varíola, e era uma mão de uma pessoa negra. Hum. Então, sem querer, as pessoas estavam colocando. Então, aí veio uma determinação: não vamos mais colocar imagens de pele negra associando a doença. Porque a gente está falando assim, só é preto que pega a varíola do macaco. É Uhum. isso que você está passando quando Isso, você é. coloca aquela foto. E aquilo que você está passando quando você coloca a foto lá do chinês de máscara para falar de Covid, sendo que era uma coisa que você ia falar que não tinha nada a ver com a China. Então é isso, é esse cuidado. Mas não é nada demais. Na hora, quando me falaram, eu não tinha me tocado. Aí eu falei: nossa, é verdade. Toda matéria que eu vejo sobre varíola do macaco, a primeira foto é de uma mão com aquelas coisas, com as lesões, é uma mão negra, né? Então é um cuidado assim. Eu acho que o jornalista tem uma responsabilidade tão grande. Ele constrói a imagem de um grupo inteiro, de uma população de milhões de É. pessoas. Então, é um cuidado que a gente tem que ter, é um pente fino, não é só, imagina. Imagina, quando você fala, imagina, você tem que pensar 2 vezes. Não, peraí, deixa eu ver. É verdade. A gente está associando a esse grupo, essa doença. E esse grupo, o que pode acontecer? Esse grupo pode sofrer Sim. reais agressões na É, rua, que é, foi o que é, aconteceu, é. né? Eu fico até pensando essa coisa assim, porque alguém foi lá e selecionou essa imagem, né? Alguém. Teve uma pessoa que foi lá e fez a seleção das imagens. Eu acho que é um problema até maior, que aí a gente volta de novo pra palavra, pra representatividade na mídia. De repente, se essa redação ou essa empresa, vamos aumentar, fosse diversa,
existiria um olhar de falar: "Gente, alguém poderia pontuar antes dessa foto ser publicada que ela não vai pegar muito bem", né. O que me diz muito sobre o tipo de redação, né, assim, é um pensamento muito único. Por que que o pensamento é único? Porque ele está errado? Não, porque não existe o contraponto, não existe a diversidade, não existe um outro tipo de pensamento que fala: "Gente, olha, eu acho que essa foto aqui não vai dar muito certo". Na época do Covid, me chamou muito a atenção isso, dos asiáticos, e me chamou muito a atenção como as fotos eram selecionadas. Por exemplo, quando falavam que o Covid tinha, eh, vindo da China, não existia nenhum cuidado de mostrar a cara da pessoa. A cara mesmo, o rosto, você expõe a pessoa. Uhum. Mas eu acho que o primeiro caso de Covid registrado no Brasil veio de uma pessoa que veio da Itália. Foi uma pessoa de classe média É. alta que veio da Itália e estava aqui em São Paulo. E Mora em aí a São Paulo. foto mostra um lugar na Itália que estava vazio por causa do lockdown. Não apareceu a cara de uma pessoa. Então é o jeito como você vê o quem é humano e quem não é. Uma pessoa, ela tem direito de não ser exposta, outro grupo, tanto faz se ele é exposto ou não. Eu Por quê? comecei a perceber isso também. Porque aí provavelmente o jornalista começou a se ver, ele se É, viu "Ah, não, então eu não posso não, tem que é, tomar cuidado". Mas ele não se viu lá na é, China quando é. as pessoas começaram a pegar, covid, né. Então, por que ele não se viu? Porque essas pessoas são menos humanas do que ele. Ele não não é menos humanos, mas ele não se Eu ligou, não entendi. fez essa Aham. associação que aquela pessoa é gente como ele. Uhum. Mas quando o cara que é brasileiro, classe média alta, ele pegou: "Não, então não podemos mostrar o rosto, né". É isso, né, é esse crivo, né, esse cuidado que o jornalista tem que ter, idealmente, né. E isso que você falou, né, por exemplo, da coisa da varíola do macaco, porque surgiu na África, né, porque os primeiros casos foram na África e tal, e se espalharam pelo mundo e de repente tem uma editora lá na redação que ela é negra. E aí ela caiu essa matéria para ela. Aí ela colocou aí ela na hora dela montar, ela falou: "Não, só tem imagem de negro aqui no arquivo, deixa eu procurar umas outras imagens". Aí ela fez uma coisa diferente, ela falou: "Não". Aí se ela conversa com no dia seguinte um outro colega pegou aquela matéria, aí falou aí às vezes ela vai dar uma olhada e vai falar: "Não", ela vai chamar a atenção do colega: "Olha, Uhum. acho que aí tem uma coisa esquisita", porque ela vai enxergar aquilo que o outro colega não Sim, enxergou, exato, não exato. mal É, intencionado, mas sim, ele não sim. enxergou e não viu, não despertou para aquilo, né. Ou às vezes ela, incomodada, aquela editora que é negra, vai chegar no editor-chefe ou editor executivo e vai falar assim: "Ó, você não acha?" E vai dar um toque. Uhum. Aí esse editor executivo que também não tinha se ligado porque ele é branco, falou: "Nossa, é verdade, você tem razão, vamos fazer uma vamos determinar uma regra aqui, vou falar pra galera, vou falar pra geral que é pra tomar cuidado com a imagem, não mostrar sua pele negra com as lesões". Então é isso, é daí que a gente mais uma vez, né, reforça a necessidade da redação ser representativa, né. Uhum, uhum. É isso, gente. Eu acho que a gente gravou quantas horas são aí? Tem bastante Umas tempo. 5 horas. Umas 5 horas. Falamos É, tanto. de novo, né, assim, eu acho que eu não falei no começo do podcast, o objetivo daqui eu acho que nem é a gente atacar ninguém, um jornalista, um veículo. Eu acho que assim, eu acho que é uma lição na qual eu me incluo na jogada. Porque não é só como a gente é representado, né, a gente ter esse senso crítico, de quando a gente for ler as coisas, entender que tal pessoa não é representante de um grupo, ou será que isso realmente não tô falando que jornal é mentira, tá gente, não é. São fatos, são pra vacina, pra ciência, pra notícia. Mas a gente pensar um pouco, no que qual que é a chamada da notícia, sabe. Eu acho que a gente tem que ter um pouco dessa crítica, até pra gente questionar a veracidade da história, ou se é um ponto de vista único, se ela tem uma outra narrativa, né. Porque assim, que nem a gente falou, tem uma diferença de poder, né. Então assim, o que o jornal tá falando tem um poder maior do que uma opinião de uma pessoa física, né. E eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho quando a gente for ler as coisas, não no sentido de: "Será que esse é o único ponto de vista?".
Bom, agora parece que eu tô falando pra não acreditar no jornal, né. Não, não, Não não, é mas isso, gente, não é isso. Mas eu me pego isso na realidade também, porque eu acho que várias coisas que eu lia sobre, eh, pobreza ou sobre tráfico de drogas, por exemplo, eu entendia como: "É verdade, esse tipo de população, é isso, eles não". Eu comprava essa narrativa da meritocracia, de que tais grupos são mais propensos a tipo de coisa, sem humanizar a pessoa. E a partir do momento que você vê o seu grupo representado nessa história, eu acho que você começa a falar: "Não, espera, eu não sou assim", né. E você começa, aí vem de novo a palavra da empatia, você colocar na situação de outros grupos também. Porque, por exemplo, quando a gente lê histórias sobre, sei lá, os muçulmanos, por exemplo, começa a pensar: "Mas será que é isso?", né, será que é essa coisa do véu, será que, o árabe, ele é agressivo, não deixa a esposa se manifestar, né. Uhum, Eu acho que a gente compra muito dessa narrativa muito, sem questionamento. E muito. na verdade eu acho que a pessoa é uma pessoa, a mulher é uma mulher, o homem é um homem, se ela É. usou véu é porque tem alguma questão, Hum. eu não sei, quem sou eu pra julgar, né. Eu acho que a gente não pode ver essa coisa meio sensacionalista e falar: "Ah, porque a família X é assim, não deixa as mulheres se manifestarem", eu acho que a gente na sociedade ocidental, que a gente é influenciado por esse viés, a gente acaba comprando esse tipo de narrativa que eu acho que a gente precisa ter um pouquinho de cuidado, porque eu acho que é Uhum. responsabilidade de todos, só de É, quem escreve, de quem lê. exatamente. De quem escreve, de quem lê, e eu falando agora como repórter, eu também vou cometer erros quando eu falar de outras culturas que eu não conheço, né. Uhum, uhum. Por exemplo, você citou aí os muçulmanos, né. "Ah, são machistas porque fazem a mulher usar o véu". Aí eu fui para Dubai e eu conheci uma outra realidade, Ah, uma liberdade que as legal. mulheres têm lá e um universo das mulheres que eu não conhecia, né. Então é engraçado, isso não é só contra os coreanos, né, Uhum, contra os coreanos, não é que a imprensa é contra coreanos, uhum. é que a gente gostaria de ser retratado de uma forma um pouco mais fiel, mais Humana. humana, É. com todas as nuances que a gente tem, com um pouquinho mais de empatia, né, com um pouquinho mais de "deixa eu entender, quem são vocês mais do que o que são vocês", né. Isso, quem e o quê. Eu acho que é Boa, isso. boa. É isso, é isso. Gente, então eu vou enfatizar aqui você não segue o YouTube, dá um subscribe lá, isso influencia muito nas visualizações, e na monetização do canal. Vou agradecer o convite do Alex, né, na verdade eu não sou a host desse programa, acho que foi mais uma conversa, né, Catarina, queria agradecer a sua presença. E eu espero que tenha sido mais esclarecedor do que confuso. Acho que ficou confuso. A gente só ficou jogando informações. É É isso, bate-papo, é é bate-papo. Mas bate-papo. foi muito legal. Obrigada, Ah, Sabrina. obrigada eu.